Oi, gente, bom dia! Estamos de volta aqui na nossa jornada. Passei 2 dias sem gravar a jornada por conta de assuntos e correrias ministeriais na obra de Deus. Acredito que muita gente sentiu falta, eu também senti, mas estou justificando para vocês aí. E estamos de volta para dar continuidade aqui a nossa reflexão no livro de Atos dos Apóstolos e vamos mergulhar juntos, tá bom? Não deixa de curtir, lembra sempre disso, de participar aqui dos comentários e bom, depois de 2 dias, tá de volta aqui com vocês. Bom, nós estamos no capítulo 11, lembra disso, nós iniciamos o capítulo 11 e agora vamos para o versículo 4 em diante. Você que está começando agora do capítulo 11, é interessante que você assista os vídeos anteriores para você poder ter noção do que a gente vem falando e você poder se encontrar direitinho, tá certo? Mas vamos ao versículo 4 que diz assim, ó. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento de sentidos, uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves dos céus. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Bom, para por aqui. O que é que Pedro estava dizendo aqui? Pedro estava explicando para os judeus que estavam discutindo com ele o motivo do porquê que ele foi pregar para os gentios. Lembra disso? Na mente dos judeus, o evangelho não era para os gentios, somente para eles. Eles souberam que Pedro tinha ido aos gentios pregar para eles e até os batizou. Então eles estavam discutindo com Pedro. E Pedro começou a explicar por quê. Aí ele fala da experiência que ele teve com Deus. Aí versículo 8, mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca comi nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. Já vou te dar a explicação. 11. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles, nada duvidando. Também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão. Pronto. Para por aqui. Preste atenção. Pedro, ele teve uma experiência com Deus. Não existe argumento mais forte, mais poderoso do que o argumento de quem tem ou teve uma experiência com Deus. O nosso primeiro argumento para dar motivos do porquê que fizemos isso ou estamos fazendo aquilo tem que vir de uma experiência com Deus. Vou te dar um exemplo meu, pessoal. Por que eu prego o Evangelho? Alguém fez uma lavagem cerebral na minha cabeça? Ou então alguém disse, olha, você tem jeito, você dá certo para pregar o Evangelho? Ou coisa parecida? Não. É porque estou falando de mim, o cidadão Vitor, o cristão Vitor, o pastor Vitor, eu tive uma experiência com Deus. Aos 12 anos de idade, eu sempre conto esse testemunho na igreja, aos 12 anos de idade eu tive um sonho com Jesus. Ele apareceu para mim e ele disse assim para mim, tira a tua roupa e veste uma roupa igual à minha. Eu me lembro, eu estava com uma bermuda, uma camiseta preta regata, eu tirei minha roupa e vesti uma roupa igual a dele, aqueles vestidos que a gente vê no filme, né? Depois ele falou assim para mim, agora vem e me segue. E eu saí caminhando com ele na praia, atravessamos uma ponte e o sonho terminou. Esse sonho fala de 2 fases da minha vida. Tirar a roupa e vestir uma roupa igual a dele era vestir uma nova roupagem espiritual, era aceitar Jesus como Salvador, era descer as águas, era ser cheio do Espírito Santo. Essa era a primeira fase. E o vem e segue-me era deixar todos os meus projetos profissionais e segui-lo realmente no meu chamado, na obra de Deus, porque profissão você escolhe, mas vocação você recebe. O argumento de Pedro
foi da experiência que ele teve com Deus. O nosso primeiro e principal argumento tem que ser da experiência que nós tivemos com Deus, da experiência que você teve com Deus. Quais são as razões para você ser um cristão? Quais são as razões para hoje você fazer parte de uma igreja que, quem sabe, anos atrás você dizia: eu nunca vou colocar os meus pés dentro de uma igreja? Quais são as razões para você ser um dizimista? Quais são as razões para você descer as águas depois de adulto, tendo você sido batizado quando você era bebê? Então tudo isso tem que provir de uma experiência com Deus. O teu primeiro e principal argumento tem que ser esse. Não foi a igreja que te convenceu, não foi a religião que te mudou, não foi alguém que fez uma lavagem cerebral em você. Foi uma experiência que você teve com Deus. Pedro teve uma experiência com Deus, não foi coisa da cabeça dele: eu vou lá nos gentios e vou pregar o evangelho. Então nada como nós termos uma experiência com Deus. E quando eu falo de experiência, não é você ver anjo, não é você ver uma luz ou coisa do tipo. Se isso acontecer, glória a Deus. Aconteceu com Saulo, aconteceu com Pedro e com tantos outros. Mas é a experiência do encontro. Basta acontecer conosco aquilo que Jesus disse: o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que me convence. Ele entra aqui dentro e Ele transforma, muda as minhas convicções, a minha maneira de pensar, de enxergar as coisas. Ele faz isso. Então, o nosso primeiro e principal argumento tem que vir de uma experiência com Deus. Você teve uma experiência com Deus? Você teve um encontro real com Deus? Ou você teve um encontro com a religião? Ou você teve um encontro com pessoas de Deus, pessoas legais, pessoas bacanas? Se você não tiver tido uma experiência de encontro com Deus, a tua duração numa congregação, numa igreja, vai ser de pouco tempo. Porque você vai estar firmado em amizades com pessoas legais. Você vai estar firmado num ambiente confortável. Você vai estar firmado em um local que tem uma palavra, uma ministração que te agrada. Mas quando você for confrontado com as traições, quando você for confrontado com os escândalos, quando você for confrontado com as críticas, e aí? Você vai estar firmado em Deus realmente? É muito importante nós termos uma experiência de encontro, aquela experiência que nós somos cheios do Espírito Santo e nada nos tira da presença do Pai. Isso me faz lembrar das palavras de Paulo, quando ele disse: nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Não são os anjos, não são os demônios, não é o presente, não é o porvir, não é a profundidade, não é a altura, não é o comprimento, nem a largura. Pessoa alguma nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tremendo, né? As experiências são coisas muito fortes. Depois a gente vai ver lá na frente que os irmãos que estavam debatendo com Pedro, julgando ele porque ele foi pregar aos gentios, eles se apaziguaram e começaram a glorificar Deus. Sabe por quê? Segundo e último motivo. Porque as nossas experiências estão acima das nossas razões. Exatamente. As nossas experiências estão acima das nossas razões. Eles estavam cheios de razões. Não pode pregar para os gentios, não, isso está errado, não isso, não aquilo. Quando você tem uma experiência com Deus, elas estão assim. Porque até o Pedro, ele também não concordava. Mas as nossas experiências estão acima das nossas razões. Às vezes você pensa muitas coisas, mas quando você tem uma experiência com Deus, muitos conceitos e convicções suas mudam e caem por terra. Tremendo isso aqui que Pedro explicou para eles. Foi uma experiência que ele teve com Deus e que mudou por completo a vida dele, o ministério dele e também a vida de muitos irmãos e até a atuação da própria igreja primitiva que ainda estava em formação, mas aberta somente para os judeus. Deus explicou: a minha igreja é para receber todos. Olha o que uma experiência com Deus causou na vida de um homem, na vida de uma comunidade e no cristianismo de um modo geral. Experiência com Deus, experiência de encontro. Todos nós precisamos ter. Então não basta apenas você ter encontrado uma igreja, uma religião, um povo legal.
você tem que ter tido um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Aquela coisa que te muda aqui por dentro e que você é tão profundo, tão profunda nele, que nada te tira da presença do Senhor. Tenha essa experiência. Se você já teve, glória a Deus e se firme nela. E busque mais, cave mais. Quanto mais cava, mais você encontra água. Vale a pena. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa ministração de hoje. De volta aqui à jornada, e o Senhor nos traz essa palavra linda e maravilhosa. E eu peço que o Senhor abençoe a todos, Deus, derramando sobre eles a tua graça, as tuas virtudes, as tuas bênçãos e enchendo todos do teu Espírito Santo. Assim eu oro, meu Deus, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Sejam cheios do Espírito Santo e a jornada continua.